jovem conservador de direita. Podcast. Bem, pessoal, isto está a começar e se calhar vamos mesmo já antecipar isto, porque foi um dia histórico, não é? Este país não fala de outra coisa, que é da nomeação do doutor como personalidade do ano Lux masculina na área do digital. Doutor, está de parabéns. Eu sei, obrigado. Isso é um feito fantástico, não é, doutor? É, já coloquei no meu LinkedIn, isso. Pois, porque, por exemplo, o doutor Nelson Mandela ganhou o Prémio Nobel da Paz. Sim. Doutor Saramago ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Doutor Egas Muniz? Doutor Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina. Nenhum deles ganhou nenhum Prémio Lux. Pois personalidade masculina do ano da área digital. Nenhum. Nenhum. E, portanto, acho que só fica bem às pessoas agora é votarem na pessoa que realmente merece este prémio. Claro. Pois, aquilo está lá no site, tem de ir ao site da Lux, querem ajudar o doutor a ganhar este prémio, porque se o doutor não ganhar, seria horrível, não é? Ou melhor, seria se as pessoas não ganhasse, as pessoas não percebiam o intuito do prémio, não é? Sim. Isso é para nomear os melhores. Sim. Acho que é óbvio. Aliás, nem devia haver outros nomeados, mas pois, pronto. Não deixem ficar mal a revista Lux, sim, não votando no doutor, porque se ganhar outra pessoa na área digital masculino, prémio... Sim, e depois vão ver, não é? Numa hipótese remota. Eu não ganhava, não é? E depois as pessoas viam quem ganhava e depois viam os outros nomeados. Então, mas isto não faz sentido. Pois não. Não é? Era o mesmo que no ano do Titanic ganhar outro filme qualquer. E as pessoas pensam, então no ano do Titanic não ganhou o Titanic? Como assim? Não é possível. Imagine, no ano dos Beatles, quando eles foram à América e lançaram discos, se ganhasse outro, não é? Nem me lembro, os Monkeys. Por exemplo, era só ridículo. Era. Doutor, mas quando um ator ganha um Oscar, sim, quando ele aparece nos trailers, já não aparece o nome dele, só aparece Academy Award Winner, sim, não sei quantos, ou Academy Award Nominee. Pronto. Exato. O doutor a partir de agora vai ser assim também. Sempre que o doutor aparece, vai ser vencedor de Prémio Lux. Sim, sempre que eu escrever para algum jornal, sim. Sempre que eu escrever para um jornal uma crónica ou qualquer coisa, aparece político, nomeado ou vencedor do Prémio Lux Personalidade Masculina Digital. Sim. Vai ser assim que vai aparecer sempre. E o doutor é uma personalidade digital, não é analógica? Também sou analógico, mas no analógico já ganhei tantos prémios, não é? Sim. Ganhei o Prémio da Austeridade, que foi salvar Portugal. Sim. Portanto, e eu não sei porque ainda não inventaram o Prémio Nobel da Austeridade, não é? Sim, mas devia haver duas vertentes. Prémio Nobel da Austeridade analógico e Prémio Nobel da Austeridade digital. Porque eu acho, aliás, o Prémio Nobel mesmo, este ano não houve, ou o ano passado não houve Prémio Nobel de Literatura, porque muito provavelmente dizem que é por causa de questões de assédio sexual, mas eu acho que eles devem estar a ponderar. É criar um Prémio Nobel da Literatura analógico, para quem ainda vende livros, mas vivemos na época do digital e há tantas preocupações ecológicas, portanto devia haver um Prémio Nobel da Literatura digital. E da paz a mesma coisa. Da paz. É o Prémio Nobel da Paz analógico, para quem vai às guerras e assim, e digital para quem faz petições online. Sim, e para quem muda, por exemplo, quem foi o primeiro a mudar para a bandeira da França, no caso do Je Charlie. Essa pessoa devia ganhar o Prémio Nobel. O Je Charlie era a bandeira do Je Charlie. A pois França era os atentados de 13 de novembro. Sim, quando foi a questão do Bataclan, não foi? Bataclan, pronto, sim. Portanto, a primeira pessoa a mudar para a bandeira da França ou da Síria é um influencer de questões humanitárias. Sim, e tantos atentados terroristas que foram evitados por causa disso, não é? Exatamente. Porque os terroristas estão a pensar em cometer um atentado, sim, veem essa expressão de solidariedade e dizem, não, eu quero que o Facebook continue na mesma e que as pessoas não mudem a bandeira. Por exemplo, a doutora Malala, que fugiu do Afeganistão por questões lá dela, não é? E que influenciou muita gente, mas só depois, muito tempo depois de saberem que ela tinha fugido. E ganhou o Prémio Nobel da Paz e tudo. Agora, a pessoa que no dia muda para a bandeira da Síria está a influenciar muito mais pessoas no imediato, ou seja, existe uma eficácia maior digital do que aquelas pessoas que fogem e só passados uns meses é que sabemos delas. Claro, a doutora Malala levou tiros de talibãs, não foi? Sim. E pronto, é analógico. Levar um tiro é analógico. Logo, Prémio Nobel da Paz analógico. Sim. Uma pessoa que é insultada nas redes sociais
Ou às está vezes ali fica sem baixo, página. ou que fica sem página de Facebook, merece o Prémio Nobel da Paz Digital. Eu acho que sim. Sim. Equipara-se. Equipara-se até diria que tem mais influência o digital do que propriamente o analógico. Em termos de inspiração, claro. Claro. Mas pronto, podem votar no doutor, no Lux, ou seja, até o Prémio Lux está acima do Prémio Nobel. O Prémio Nobel só vota um grupo de pessoas restrito, não é? Que andam lá a assediar-se todos uns aos outros. Sim. Ou a escolher gajas para ganhar, para poderem ter acesso. Ou então o que fazem é, senhoras que fazem parte do júri, dizem aos maridos quem é que vai ganhar e eles vão para casas de apostas votar na pessoa que já sabem que vai ganhar. Aí foi isso que aconteceu. Foi isso que na aconteceu. literatura. Na literatura foi isso. Empreendedorismo. Não é? É. E então, o Prémio Lux é uma democracia pura. É. As pessoas- É o 25 de Abril do Prémio Nobel. E digo mais, as pessoas podem ir votar, podem fazer refresh na página e votar outra vez. Podem votar quantas vezes quiserem. Quantas vezes quiserem. É um prémio, basicamente, por meio à persistência, não é? É. E, portanto, quem quiser tirar férias nesta altura é uma boa altura para ficar em casa a votar. Sim. Nos prémios Lux. Que termina dia 8 de março, por isso tem pouco tempo para votar e para oferecer este prémio ao doutor, porque se o doutor ganhar, provavelmente vai à gala dos prémios Lux, Sim. não é? O que podem fazer é votem e depois vão para a minha página dizer já votei. E quando for os prémios da gala, eu vou mencionar todas as pessoas que votaram. A agradecer-lhes. Sim, mas tem de apresentar recibos de que votaram. Sim, tem Sempre de- que votarem tem de fazer um print screen. Um print Sim. screen. A dizer, E, portanto, obrigado pela sua votação. é isso mesmo. Ou podem votar por telefone também. Há uma linha de valor acrescentado. Ah, sim? Sim, que é um excelente investimento. Também. As pessoas Sim. só custa 60 cêntimos mais IVA Uhum. e pronto. Sim, também é um número. ponham de lado 1000 euritos para isso, não é? Sim. Aliás, se vão tirar férias, peçam já o subsídio. Sim. Férias para poderem gastar em chamadas de valor acrescentado. Claro. Pode ser. Sim, acho que vale a pena. E é o mínimo. É o mínimo. Depois de tudo o que eu fiz por vocês e por Portugal, acho que o mínimo que têm a fazer é votar em mim como personalidade masculina digital do ano. Sim. Mas votem mesmo. Aquilo é gratuito. É gratuito online. Sim. Mas se quiserem provar mesmo a vossa devoção pelo doutor, Sim, e telefonem. as pessoas também sabem que quando recebem as coisas de graça, as coisas não sabem tão bem. Mas quando pagam por elas, pensam, agora sim. E, portanto, se calhar é melhor até votarem por via telefónica. Acho que vale mais até o voto. Votar por telefone para a personalidade digital do ano. É, masculina. Masculina. Exato. Portanto, podemos ir agora ao podcast? Vamos a isso. Ponha lá a música. Tema da semana. Pum, 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 pum. Começamos já. Já cumprimentou as pessoas? Já, disse olá, acho eu. Ok. Mas cumprimenta outra vez. 2 beijinhos. Pronto. Ok. Vamos então. Não, é 2 beijinhos e um abraço aos homens, que eu não dou beijinhos na cara a homens. Não dá? Não, é a regra social. Então e se for a sítios... A França, por exemplo, não dá um beijinho a um homem? Não. Faz parte da convenção social. Eles dão beijos a homens em Dão. França. Não é só nos países árabes. Não. Mas Em nos França países também. árabes é porque não podem dar beijos a gajas. E então tem que dar beijos a homens. Não, mas em França dão. Não? Dão. Na Rússia é na boca. Então em França não cumprimento ninguém. Nem na na Rússia. Também, muito menos. Não Na se- boca? Não se lembra do beijo do Dr. Brezhnev? Eu não estava lá, mas já vi imagens, sim. Pois. É bastante erótico. Gostou desse beijinho? Sim. Uhum. Então, podemos falar do tema da semana? Quer saber qual é? Qual é? Mas já pôs a música? Já. Ah, é inevitável. Vamos falar do Dr. Juiz. O Dr. Neto de Moura. Vamos falar. Coitado. Eu nem imagino o que a família dele estará a passar. Ele tem família. Provavelmente tem. Eu nem imagino o que é que a família dele estará a passar. É muito triste ter uma pessoa que estuda para juiz, chega a um nível de prestígio e consegue ser juiz do Tribunal da Relação do Porto. Sim. Passou por uma data de etapas na vida. Primeiro terminou o secundário, com boa Sim. média, entrou em Direito, depois estudou para Para o ser SES, juiz, teve de ter boa média. teve boa média, foi para o SES, foi para o Que nem tri- toda a gente entra. Sim. Não é energúmeno qualquer que entra no SES. Não. Alguns entram, mas é raro. É raro. Sim. Depois foi juiz num dos tribunais mais aqueles ranhosos. Sim, São Pois- João da Madeira Sim. e isso. Tribunal da Relação do Porto e acontece isto e é linchado nas redes sociais. Não se faz. Não se faz. Só por dar a opinião dele. Sim. Ou seja, por interpretar, porque as leis, como sabe, dão aso à interpretação. E a interpretação depois, pronto, pode ter alguma questão pessoal e alguns valores pessoais nessa interpretação. Mas no fundo, ele só estava a ser ele.
Quando dizem que as pessoas muitas vezes representam papéis na sociedade para agradar aos outros, o Dr. Juiz Neto de Moura só estava a ser ele próprio. Claro que estava. Ele simplesmente... Eu acho que ele sequer é demasiado boa pessoa até. Porque ele olha para a violência doméstica e diz: isto é um crime horrível. Para isto ter acontecido, isto não vem do nada. Sim. Não é alguém que se lembra, porque as pessoas são boas e puras. Sim. Quem é vítima deste ato deve ter feito alguma coisa, não é? Como é óbvio. Por exemplo, eu não sei se recorda, mas nos casos de pedofilia do Vaticano, o Dr. Joseph Ratzinger, quando ainda não era o Dr. Papa Bento, ele era diretor do lado da Congregação da Doutrina e da Fé. E ele recebeu N cartas de denúncias de atos de pedofilia vindos dos Estados Unidos da América. E sabe o que é que ele fez? Nada. E sabe porquê é que ele não fez nada? Porque nem queria acreditar que dentro da Igreja poderia haver pessoas que fossem passíveis de cometer atos tão graves. Ele nem queria acreditar. Ele acreditava tanto na bondade das pessoas e naquelas que devotaram a sua vida a Deus, que nem queria acreditar que isto podia acontecer. E não fez nada. E são pessoas extraordinárias. É verdade, não é? Porque a tendência de uma pessoa normal é condenar logo. É pedófilo. Não, tem de ser condenado, vou fazer tudo para condenar esta pessoa. Bateu na mulher, horrível, é um monstro, não sei o quê. Isto é preciso ser uma pessoa de um nível extraordinário, tipo um Dr. Gandhi, não é? Exatamente. Para olhar e dizer: não, se esta pessoa cometeu isto, teve de acontecer alguma coisa. Ninguém é assim tão horrível. Sim. E é curioso ver que a esquerda, que normalmente vê a bondade das pessoas, não é? Vê aquele lado de construção social bondosa, ou seja, o comportamento é tudo, todo o contexto é tudo. Um desempregado, Coitadinho, não é? E de repente, quem comete violência doméstica já não é coitadinho. Sim, já não o Dr. Neto Moura podia muito bem ler o Dr. Hobbes, não é? E dizer que o mundo é horrível e é só monstros e, portanto, temos de debater. Mas ele não. Ele vê o lado positivo da sociedade. Ele diz: foi a mulher que o empurrou para isso, através de adultério. Exatamente. É isso, é demasiado boa pessoa. Ele não consegue conceber na cabeça dele que alguém seja simplesmente um agressor. Por exemplo, o caso mais conhecido é esse mesmo, não é? Sim. O que o Dr. Neto de Moura, no seu acórdão, citou uma passagem da Bíblia e dizer que a mulher teve muita sorte porque há sítios onde poderia ter sido apedrejada. Sim. Por cometer adultério. Portanto, a condenação da violência doméstica teve uma atenuante que foi: a esposa foi infiel. E uma pessoa pensa assim, um homem, não é? Coloque-se no lugar de um homem casado. Chega à casa e pensa: vou voltar a casa depois do meu dia de trabalho, tenho o jantar feito. E de repente a mulher diz-lhe: ai, anda aqui com outro. Não é de uma pessoa poder perder o norte logo, imediatamente? Claro que é. O Dr. Neto de Moura é uma pessoa que acredita no amor. Como é óbvio. Basicamente, imagine que é aquelas senhoras que estão a ver as novelas e ficam revoltadas quando a mulher trai o homem com um drogado qualquer, ou um hippie qualquer. Sim. E chamam-lhe de badalhoca, não sei o quê, não sei o que mais. Porque acreditam no amor. Porque acreditavam, investiram naquela relação. Queriam que aquela relação continuasse. E o Dr. Neto de Moura é a mesma coisa. Ele acredita no amor e sente tão pessoalmente, quando há um atentado ao amor, como esse, de uma mulher ter cometido adultério, sim, não é? Que é um ato horrível e que justifica essas situações, que usa-o como atenuante. E eu não... Até podia dar-se o caso de repente o Dr. Neto Moura está a ver que em Portugal há tantos casos que fazem atrasar a justiça e de repente tem ali um caso que era só um caso de amor, que era só a questão de a mulher cometeu um erro, o adultério, e o homem cometeu alguns erros através de violência doméstica. E a violência doméstica é esta que podia ter sido o homem a tentar tirar de dentro do seu corpo toda a dor que tinha pelo ato de adultério. Ou não. De repente tem ali 2 erros que se podiam anular e o homem dizia assim: pronto, eu só lhe vou bater mais 4 vezes, porque acho que é um número, pronto, normal para uma questão de adultério, mas a partir daí já não lhe bate mais porque o que temos aqui é amor. E de repente um anulava o outro. E depois aquele caso também da pulseira eletrónica. Sim. Dele ter retirado a pulseira eletrónica a um homem que chegou a bater na mulher e a arrebentar-lhe os tímpanos com murros. Sim. Basicamente ele disse: pronto, houve alguma coisa a correr mal na vossa relação. Sim. Mas não há motivo nenhum para estarem afastados. Falem, façam as pazes. E a única forma que tinham de falar era como?
tinha lá a pulseira eletrónica que era Que um limitava obstáculo. geograficamente. Pois, era um obstáculo ao amor, porque ele podia estar a 100 metros aos berros, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para uma serenata tinha de ter um amplificador e ela podia não ouvir bem. Sim. E então, assim, pelo menos... Houve essa possibilidade. Sim. É verdade que não, pronto, que não aconteceu a serenata, não é? E acho que até houve da parte do marido, ou namorado, ou ex-marido, insultos à senhora, não é? Mas isso também é por causa de terem posto a pulseira em primeiro lugar. Ele ficou ali a aguentar, não é? A engolir, sem poder deitar para fora os sentimentos dele. Sim. E é normal que Um mal... bocadinho como o Dr. Romeu, quando queria dizer à doutora Julieta que a amava e ela tinha tomado aquela poção para parecer que estava morta. E de repente estava a falar para nada. Muito provavelmente, eu não sei se a senhora conseguiria ouvir o marido, porque ele, pronto, no ato de violência, acho que até lhe estragou um ouvido, não foi? Pois. Mas por isso mesmo é que precisava de maior proximidade para se fazer ouvir junto Claro. da sua... Rebenta-lhe o tímpano, não é? Ao soco, sim. Então é como a doutora Julia Roberts no filme Notting Hill, não é? Ela também atira café para cima do Dr. Hugh Grant. Sim. Já viu se houvesse um juiz em Londres, em Notting Hill, que dissesse agrediu o Dr. Hugh Grant, não se pode aproximar mais dele. E perdia-se ali uma história de amor incrível. Isso é verdade. Aliás, como quase todas as histórias de amor. Sim, começa sempre com um ato de violência. Como o Dr. Mel Gibson. Lembra-se? Quando ele começou a ouvir aquilo que ia dentro da cabeça das mulheres. Que as mulheres querem, sim. Ou seja, de repente, aquilo é uma intrusão na vida privada das mulheres. Mas isso fê-lo aprender o que é que realmente as mulheres queriam. E ele foi escolher a melhor, das que pensavam melhor acerca dele. Neste caso até nem por isso, não é? Sim. E isso fez com que brotasse o amor. Agora, se à partida eles soubessem logo, este que sabe o que se vai aqui dentro, isto é quase como uma violação Claro, do isso foi cérebro. bom porque deu para ele perceber que as mulheres pensam, não é? Isso foi ótimo. Acho que todos os homens deviam passar por isso. Porque às vezes esquecemos, não é? Que as mulheres pensam. E aí, eu acho que aí todos os homens que são, agressores, deviam entrar numa banheira com secador. Que foi o que aconteceu com o Dr. Mel Gibson, se não me engano. Aí lhe deu esse poder. Deu-lhe esse poder. Sim. Deviam meter. E pode ser que de lá dentro, ligavam o secador dentro da banheira, pode ser que lhes brotasse assim qualquer coisa, uma capacidade de ver que as mulheres que estão à frente dele também são pessoas igualmente pensantes. É possível que o Dr. Neto Moura esteja a ouvir isto, não é? Porque ele preocupa-se muito com o que dizem dele. Sim. Em podcasts e redes sociais e assim. Sim. Por isso fica a ideia, quando ele apanhar algum agressor... Em vez de lhe meter uma pulseira eletrónica, não. Pede ao oficial que leve o agressor a uma banheira, que lhe dê um banhinho e liga um secador lá dentro. Pois. E já viu um agressor que consegue ouvir os pensamentos das mulheres? Porque ele está a ouvir a mulher aos gritos, por estar a ser vítima de violência, Sim. e ao mesmo tempo está a ouvir o que ela está a pensar. É complicado, não é? Isso é complicado. Porque Porque ela pode estar a pensar que quer deixá-lo e não sei o que é isso. Pode torná-lo mais violento ainda porque ele, caramba, não quer ficar sem a sua esposa. Pode ser complicado, sim. Mas eu creio que temos de fazer uma experiência. E eu acho que vai ser mais positiva do que negativa. E acho que pode fazer com que muitos homens até deixem de bater. Porque ficam atentos. Enquanto estão a bater, não conseguem concentrar-se. Porque uma pessoa, como sabe a maior parte das pessoas, o multitasking é um mito. Uma pessoa só consegue estar concentrada numa tarefa de cada vez. E ele pensa, se eu quero ouvir a minha esposa, não vou estar a bater. Vou parar agora um bocadinho, já lhe dei 2 socos, agora calma. Deixa cá ver o que é que ela está a pensar. E de repente até param. E se for preciso, a violência diminui. Percebe? Que normalmente é uma tareia com pontapés e socos, se calhar pode ser só com socos. O que é que o doutor acha do linchamento do Dr. Neto Moura nas redes sociais? É uma pena que pessoas sem qualquer tipo de grau académico de direito se achem no direito de criticarem o Dr. Neto Moura. Tenho de passar por isso? Uma coisa era ser o Dr. Nuno Rogério a dizer isto ao Dr. Miguel Sousa Tavares, que ele percebe de muitas coisas. Outra coisa é serem humoristas. E, sobretudo, afeta-me um bocadinho o facto do Dr. Neto Moura não ter autoestima suficiente para passar isto por cima e ficar sensível a coisas que é normal. Mas é normal porque um juiz, à partida, ninguém lê os acórdãos dele, não é? Ele tem a palavra do juiz no nosso sistema, no nosso Estado de Direito, é sagrada. É. E de repente ele tem de lidar com opiniões de outras pessoas. Não é fácil. E sobretudo opiniões não fundamentadas. É que ainda por cima a opinião dele, ele teve os humoristas todos a criticarem, não é?
porque tornou-se moda bater no Dr. Neto de Moura, Sim. tudo a criticá-lo e tudo a dizer mal dele. E os humoristas esquecem-se que estão a oprimir a liberdade de expressão do Dr. Neto de Moura, porque estão a criticá-lo por coisas que ele escreveu. Sim. Coisas politicamente incorretas que ele escreveu. Ele teve a coragem... Teve a coragem de dizer aquilo que ele pensa e não aquilo que as pessoas estão à espera que ele Sim. diga. Não se deu ao politicamente correto. Curiosamente, a maior parte dos humoristas criticam sempre o politicamente correto e dizem que as pessoas têm o direito a dizerem aquilo Sim, que pensam. mas agora, para terem likes de feministas e para serem bem vistos, Exato. até já são contra a violência doméstica. É tudo contra a violência doméstica. É. É. Sim, sim. Eu já no outro dia, quando vi o prós e contras, fiquei estupefacto. Como é que era possível ter dois painéis em que eram contra a violência doméstica? Eram os dois contra. Era. Não era só um contra muito e outro contra um bocado menos? Não, era um contra perante uma perspectiva e outro contra perante outra perspectiva. Isso está errado. Isso não é democracia, não é? Isso não é nada democrático. E é muito engraçado. É assim, pelo menos podemos ver aqui uma evolução em alguns humoristas, não é? Que é tanto tempo a criticar o feminismo, isto e aquilo. E agora as feministas histéricas. Exato. As feminazis e agora estão do lado delas na questão da violência doméstica. Onde é que está a coerência dos humoristas, Sim. não é? Não os vi em 2017 a insurgirem-se contra o Dr. Neto de Moura quando ele disse que as capazes eram umas lambedoras de... Não foi ele que disse. Pronto. Foi o advogado Foi o dele. advogado dele, o representante dele. Que eram umas lambedoras de vaginas, não é? Sim. Ele disse outra palavra. Utilizou, uma espécie de coisa... Vende-se, não é? É da água salgada. Cricas? É. Sim. Ele disse isso. Mas não os vi nessa altura a insurgirem-se contra o Dr. Neto de Moura. Porquê? Porque eras capaz. E eles então ficaram confusos. Como sabe, Sim. as cabeças dos humoristas normalmente são ambivalentes. Que é, estamos de um lado. E o lado é, os humoristas, existe o pensamento único nos humoristas, que é, somos contra as capazes. E de repente tem alguém que diz algo contra as capazes e eles dizem, pode não pensar como nós, mas é contra uma coisa pior do que alguém que eventualmente é machista ou misógino. Mas a verdade, temos de dizer uma coisa, a verdade é que os humoristas, com este caso do Dr. Neto de Moura, fizeram muito mais pelo fim da violência doméstica do que as feministas alguma vez fizeram. Isso também é verdade. E eu acho que nos prémios Lux devia haver um prémio de humorista que acabou com a violência doméstica via digital. Sim. Porque eu sei que há aí campanhas... É como o direito ao voto, não é? As feministas andaram a fazer campanha para poderem votar, as mulheres. E quem é que deixou? Os homens. Os homens. Claro. A violência doméstica não há anos a dizer que os tribunais ignoram e que a polícia desvaloriza e que não sei quê. E quem é que vai conseguir acabar com a violência doméstica? Os feministas, os humoristas, com os seus comentários sobre o Dr. Neto de Moura. E que são quê? Homens. Claro, não há humoristas mulheres. E, portanto, percebe isto? Não, e depois o Dr. Neto de Moura também mostrou que era um excelente juiz, porque ao processar toda a gente, está a dar trabalho aos amigos dele juízes, não é? Isso. Para julgar os casos. É ótimo, porque ainda por cima são casos fáceis, não é? Porque julgar violência doméstica, à partida, se ele ficar do lado do agressor, Sim. caem logo as redes sociais e está criado um problema. Processos contra humoristas é fácil de julgar. Sim. Porque só tem de ser contra. E acaba, processo. e acaba por ser engraçado que é o Dr. Neto Moura não processou todos os humoristas. Nem todas as figuras processou os melhores. Processou os mais conhecidos. Assim como o movimento Me Too só ganhou elan quando foram processados homens conhecidos de assédio, o Dr. Neto Moura vai fazer muito pela liberdade de expressão. É o Me Too Freedom of Speech, precisamente por processar só alguns. Isso é muito bom. Mas eu não acho, por acaso, eu discordo aí, doutor. Então? Acho que ele, já que ia processar humoristas, devia processar os menos conhecidos, que são os que precisam mais desse empurrãozinho. Mas agora já não é moda isso. Percebe? Eu sei que há muitos humoristas que, pronto, como não tinham nenhuma habilidade em particular, tornaram-se conhecidos precisamente por serem linchados nas redes sociais por piadas que fizeram. Mas hoje em dia, caramba, isso já passou de moda. Pois, doutor, mas... Hoje em dia temos de atacar só... Por exemplo, o doutor Ricardo Araújo Pereira e o doutor Bruno Nogueira não precisam. Já têm uma carreira. Por exemplo, o doutor Ricardo Araújo Pereira é processado. Ele esfrega as mãos. Já é rico. Ainda faz piadas com isso. Não, mas eu não sei porque agora, o programa dele... Eu não sei que audiências é que estavam a ter. Mesmo o doutor Bruno Nogueira... Eu tenho algumas dúvidas. Eu sei que eles são conhecidos. Mas como sabe,
ambos estão em programas novos. De certa forma, o Dr. Bruno Nogueira regressou a um programa numa rádio. Eu não sei que audiências é que eles estão a ter. E, de repente, o Dr. Neto Moura pode estar a ajudá-los a tornar aquilo, pronto, mais pessoas a verem. Ajudou-os, mas são humoristas que em dias de que já tiveram tantos dias de sucesso, que isto é só mais um dia de sucesso. Agora, um humorista que ninguém conhece e que, de repente, Dr. Neto Moura processou o Dr. Ricardo Bastos, humorista de stand-up De Mocoforos, sim. Sim. E toda a gente ia ver, afinal, quem é que é este Ricardo Bastos? O que é que ele disse? E não, isso era importante. tinha essa glória. Agora são sempre os mesmos a serem processados. É chato. Sim, mas pronto, não me chateia isso. Confesso que não me chateia. Eu tenho pena. Por Tem acaso pena? tenho pena. E Gostava depois, de ter sido processado? eu, como humorista, dava-me jeito, sim, um processozinho. Eu, nesse dia, ainda fui para as redes sociais insultar o Dr. Neto Moura. O que é que disse? Como o doutor sabe, eu sou defensor do Dr. Neto Moura. Sim, mas tive de precisava... insultar, sim. Pela minha carreira de humorista. Ok. O que é que foi dizer? Eu disse, o Dr. Neto Moura, o senhor é um corno porque se é contra as mulheres adúlteras, se calhar é porque o senhor já foi traído também. Quantos likes é que teve nisso? 5. Ok. Mas a minha esperança é que ele vá pesquisar e que chegue lá. Mas meteu hashtags? Sim. Ok. E disse... Convém. E disse assim, Dr. Neto Moura, eu tenho uma moca de pregos aqui entre as pernas. Quer que eu lhe bata com a minha moca? E também meteu hashtags nisso. Sim. Quantos likes é que teve nesse? Não me lembro. Ok. E esse, acho que Então o senhor não é humorista, não conta não. likes? Está só nos rascunhos. Aí meteu só nos rascunhos. Ainda vai publicar. Ainda tenho de pensar mais no wording desta piada. Ok. Sim. Sim, porque precisei de alguma melhoria. Não sei qual, mas precisa. Eu estou a tentar, porque se ele processa uns, também devia processar outros. Não é? Acha que isso ia lhe fazer bem à sua carreira? Era bom, sim. Ok. Era bom. Ele depois ia para o tribunal com uma mordaça. Sim. E dizer, querem-me calar e querem oprimir o... mas não podia dizer porque estava com a mordaça. Fazia Sim. assim... Mas tinha de fazer uma Insta Story para isso, não era? A entrar no tribunal. Sim, mas as pessoas não percebiam porque eu estava com a mordaça. Sim. Mas escrevia. Sim. Eu metia um Tribunal do Porto, não é? Ou de Sim. Lisboa. E mordaça. Hashtag mordaça, não era? Mas pronto, cai sempre para os mesmos. São sempre os mesmos humoristas a serem processados. Que é o... É um meio pequeno, meu caro. É um meio pequeno. Portanto, eu não acho mal. E também se era para dar relevância à sua carreira, não acho nada mal. Mas sabe que sejam os o mesmos. que é que eu se calhar vou fazer? Eu vou começar a ir ao Diário da República e ao sítio onde são publicados os acórdãos. Sim. E vou começar a ler e investigar e vou escolher outros juízes menos conhecidos para atacar também. Sim, pode ser que eles me processem a mim. Por exemplo, se eu for... O senhor pode ser um hipster de juiz, é isso? Sim. Ok. Há de haver montes de cenas lá horríveis nos acórdãos. Sim. E eu vou encontrar, vou investigar e vou escolher um juiz que ninguém conhece. Porque agora o Dr. Neto Moura, toda a gente bate nele. Sim. Se eu for o primeiro a atacar um juiz qualquer que ninguém conhece... Sim, podia ser. Ou então pode fazer um revival de juízes antigos. Sim. Percebe? Podia fazer um Revenge of the Justice, que era ir pesquisar acórdãos antigos e bater em juízes que já não existem. Dizer, acham que o que este juiz disse é mau, vejam o que é que este juiz disse há 50 anos. Pois, percebe? posso fazer isso. Pode. Sim. Pode internacionalizar e ir ver os acórdãos do Dr. Baltasar Garzón, por exemplo. Pois, em Espanha, sim. Então, se eu for ao Irão, se eu vou aprender a ler persa, não é Farsi. Farsi, exato. E vou ler os acórdãos do Irão se querem controlar coisas engraçadas. Pode ter um para nicho atacar. aí. Pode Sim. ter. Pode se tornar um humorista de justiça. Vai ser giro. E o Dr. Neto Moura, neste momento, tornou-se a média, não é? Para piadas de violência doméstica. Não, para piadas de violência doméstica havia o Dr. Carrinho, não era? Pois. Mas é recente. Normalmente não demora mais tempo até encontrarem um novo. Demora, não é? Sim, mas o Dr. Neto Moura entrou nesse grupo das Mas o Dr. Carrilho não era piadas de violência doméstica e de alcoolismo, não era? Isso era a Doutora Bárbara. Pronto, juntava-se tudo. Tinha ali um 2 em 1 extraordinário. Sim. É. Ok. E agora tem o Dr. Neto Moura, é a nova punchline do humor. Espero é que ele nunca vá nadar e nunca se afogue. Portanto, isso seria... Pronto, era... Mas por acaso, há uma cena fixe neste caso, é que descobrimos que afinal a maior parte das pessoas são contra a violência doméstica, não é? É curioso, não é? É. Não, eu não sabia.
qual é que era a posição dos humoristas em relação à violência doméstica. E, pelos vistos, são contra. Interessante. Coisas que devemos evitar. Doutor, e que coisa devemos evitar esta semana? Devemos evitar... Não estava preparado para isso. Não? Não. E devemos evitar ler. Ler? O quê? De geral. Ler coisas no geral. Devemos regredir ao analfabetismo, é isso, Não. doutor? É ler menos e fazer mais. Ler, mas o doutor acha que se lê muito? Não, mas é evitar ler. As pessoas que leem devem evitar ler para poderem fazer. Sim, mas já não leem quase nada. Pois, mas foi o que me lembrei agora. E, portanto, acho que as pessoas devem evitar ler. Doutor, se houvesse uma forma, uma espécie de um medicamento que as pessoas tomassem e tornavam-se analfabetas, Sim. o doutor era a favor disso? Isso implicava que elas fariam mais coisas? Não liam. Então sim, era a favor. Por que não? Pois, porque as pessoas... hoje em dia os jovens estão sempre a ler horas e horas ali, a ler tudo o que é romance e livros de não ficção sobre a atualidade e não trabalham. Pois é isso. E depois questionam tudo, aprendem coisas tipo... vamos analisar criticamente esta situação e debater racionalmente e com lógica. Não vale a pena. Pensam demasiado e fazem menos. A vida é para ser vivida. Tipo, não leiam livros. É isso que o doutor está a dizer. Não leiam livros, façam mais, joguem mais no telemóvel, estejam mais nas redes sociais, desde que não leiam, não é? Só Sim. mandar áudios. A única coisa que deviam poder ler era só parangonas. E ficarem irritados ou não com essas parangonas. Que é o mundo em que nos estamos a tornar. Eu acho que a escola primária, as crianças não deviam aprender na escola primária, deviam só fazer testes de captação para a vida moderna ou para a vida laboral. E vemos esta pessoa, e víamos o contexto familiar dela, víamos tudo. Só testes de aptidão profissional. Se é uma pessoa que vai trabalhar para uma fábrica precisa saber ler. Não. Portanto, fazia a escola primária e viam. Ok. Depois, 5º e 6º ano, só tinham aulas de mecanotecnia e eletrotecnia. E depois, quando tivesse idade legal, doutor? não precisa nada. Precisa de alguém que diga, olha, ponha aqui este fio, dobra aqui este tungstênio. Percebe? Não precisa saber ler. Precisa só de saber mexer no torno e em descarnar. Pronto, mas não tem de ler o manual de instruções? Não precisa. É tudo trabalhos práticos. Ok. Porque existe muita teoria, não é? A escola, quando dizem, a escola não prepara para a vida a sério. E é verdade que não prepara, porque obrigam a ler livros. E na vida a sério, nunca nenhum patrão disse, olhe, vai fazer este trabalho, que é o quê? Leia aqui 2 capítulos. Nunca aconteceu isto num trabalho. Não. Numa empresa, nunca aconteceu. Olhe, sabe o que é que eu preciso que faça? Leia aqui 2 capítulos. Porquê? No final vou-lhe fazer um teste. Nunca aconteceu. Portanto, neste caso, se ele soubesse descarnar um fio, na vida real, muito provavelmente ele dizer, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de descarnar este fio. Já aprendi isto na escola. Claro. Não, é verdade. No outro dia, estavam um grupo de miúdos, estavam aí, deviam estar nas aulas, estavam na rua. Porquê que eles faltaram às aulas? Porque tinham de ler. Ficaram a ler o Dr. James Joyce. Ulisses. Em vez de irem para as aulas, estavam na rua a ler. E é isso que se faz às crianças. Quando lhes ensinam a ler, ensinam que elas têm um meio... Tem um escape. Um escape da realidade. Basicamente dizem, eu não gosto desta realidade, vou para a realidade de Dublin do início do século XX ou do século XIX e vou ler um livro que ninguém lê pelo desafio intelectual. Porque aprendi a ler. Sim, eu aí não sou tão radical como o doutor. Eu acho que as pessoas devem saber ler. Não, eu acho que as pessoas que depois precisam de aprender coisas que lhes façam falta ler, depois aprendem a ler quando tiverem 14 anos. Sim, 14 é uma boa idade. Mas devem aprender a ler. Agora, não devem é ler livros que não servem para nada. Devem ler livros técnicos, devem ler livros de manuais de instruções, coisas que ensinem situações práticas. Agora, estar a ler um livro de uma história que ainda por cima não aconteceu, não é? Toda a gente fica muito emocionada a ler o Crime e Castigo. Fica. Porquê? Está aqui um excelente livro, um romance denso. Então, mas isso não é para matar uma velha? Mas é mais... E as pessoas ficam emocionadas por quando o Dr. Raskolnikov mata uma velha? Não, ficam emocionadas com a reação dele à morte da velha. E o doutor já fez spoiler do livro, não é? É logo no início. Não interessa. Não li mais do que isso. Li que ele matou uma velha, fiquei logo... Então, doutor, ninguém o julga por causa disto? Doutor, mas tem de fazer spoiler alert, não é? Chama-se Crime e Castigo. Mas o crime pode não ser matar a velha. Ele no primeiro capítulo diz que vai matar uma velha. Pronto, mas é no primeiro capítulo. E depois mata a velha no segundo. Doutor, mas pronto, muita gente não leu o livro e agora, se calhar, como já sabe que morre uma velha, já não lê. E por sua causa o Dr. Dostoiévski vai vender menos.
É, e ele está a precisar. Precisa sempre. Ok. Não é? Por exemplo, lê um livro do Dr. Poirot e se eu lhe disser que morre uma pessoa no início, estou a fazer spoiler? Depende. Morre sempre. Morre. Pronto, fez-me spoiler de todos os livros do Dr. Poirot. Fiz. Agora não vale a pena ler. Já sei que morrem pessoas. Ok. Já viu o que é um livro do Dr. Poirot em que chegava-se ao fim e ninguém morria? O morto levantava-se e dizia Tcharam! Era. E o Dr. Poirot... Não, pá, então, mas morria. Não é hipoteticamente, está a sim. dizer. E o Dr. Poirot, enganaram-me bem com esta. Sim. Ou então um livro em que o Dr. Poirot, no início, era chamado para investigar um crime, mas era só uma stalker que gostava muito das investigações dele e aquilo tornava-se uma espécie de atração fatal em que o Dr. Poirot fugia de alguém que queria... Pronto. Mas o Dr. Poirot era homossexual. Ah, era? Então, aquele bigodinho. Oh, só por ter aquele bigodinho? E é belga. Eu, se tivesse apostado, diria que era. Duvido. Tem de ser um bom detetive, tem de... O que? O Dr. Sherlock Holmes era homossexual? Era também. Então, ele e o Dr. Watson eram um casal. Ah, eram? Sim, porque tem de ser, doutor. Porque se um detetive se deixa enrolar por mulheres, não consegue ser objetivo na análise dos crimes. E então só é objetivo se for homossexual? Sim, porque se for homossexual, dificilmente será seduzido num contexto de crime. E doutor, seduzido por um homem? Nunca Não vi devia ser um assexuado? Nunca li um romance no ar em que um homem seduz o detetive. Aí não? Não. São sempre fames fatales. Ah, é? E depois esses detetives ficam com o juízo enviesado. Dizem, ela não pode ter assassinado o marido velho para ficar com a herança porque ela é demasiado pura e boa pessoa. E depois, pumba, enganam-se. E o Dr. Sherlock Holmes, como era extremamente racional, nunca caía nisso. E o Dr. Poirot, a mesma coisa. Ok. Não, e o é Dr. verdade. Maigret também? Esse nunca li. Mas Mas em princípio pelo sim. nome, sim. Ok. Pelo nome Maigret, dá para perceber. Uhum. Por isso, geralmente eu sou contra a homossexualidade, exceto em casos de detetives, porque ajuda-os A serem focados. E porque depois o homossexual não precisa tanto da atenção de um homem, porque para os homossexuais é fácil, não é? Ligam o Grindr, tem logo uma data de homens disponíveis. Um detetive heterossexual... E em Londres, século XIX, como é que ligavam o Grindr? Iam, sei lá, para o Palácio de Buckingham, lá para as festas, para as orgias com o rei. Aí era? Era. Uhum. Ok. E o Dr. Poirot não precisava de uma mulher para se safar. E então elas bem que o tentavam seduzir, mas ele, tranquilo, na dele. Ok. Está a ver? É por isso que as pessoas não devem ler. Porque depois ficam com ideias. E Abstraem-se. estão a ler cenas de coisas que não aconteceram na realidade. Porque é uma situação... Uma pessoa está a ler uma história de um livro do Dr. Sartre. Aquilo não aconteceu. Ai não? Não É aconteceu. verdade. É Daí uma... chamar-se ficção, não é? Pois, porque é uma cena que aconteceu na cabeça dele. Uhum. E ele escreveu aquilo. E as pessoas estão a ler e estão a fugir da realidade. Isso não é bom. Sim. Eu acho que as pessoas só deviam ler livros de cenas que aconteceram. Tipo relatórios. Sim, porque aquilo acaba por ser as primeiras fake news, não é? Os romances. Sim. Começou com a Ilíada, ou com a epopeia de Gilgamesh, e vem até aos dias de hoje. Até eu prometo falhar. Claro. E porquê é que as pessoas inventam coisas? Porquê? Não, as pessoas deviam inventar coisas, não livros. Histórias, sim. Inventar cenas Para que não quê? aconteceram. Para quê? Deviam inventar coisas na vida real, não é? O Dr. Claro. Alexander Fleming inventou uma vacina, não é? E não foi... Inventou o Dr. James Bond também. A falar de detetive que não gostava de gajas. É o mesmo. Não é? Não é Victor Fleming? Ian Fleming. Ian Fleming? Fleming. Ah, era da família. Sim. Está a ver? Porquê? Porque estava a viver às custas Dos antibióticos. dos honorários, não é? Sim. E inventou o Dr. James Bond, que era um detetive que gostava de gajas e que por isso não era assim muito perspicaz. Não era objetivo. Estava sempre a ser apanhado e torturado por Pois. causa disso. Porque se deixava seduzir muito facilmente. O Dr. Poirot nem uma vez foi torturado nos livros Aí quem dele. era homossexual era o vilão do Dr. James Bond. Não, O raptava. maior deles, que estava em negação. Sim, o Dr. No. Cá está. E o Dr. James Bond está sempre a ser apanhado e a ser torturado. Uhum. E o Dr. Poirot nunca foi torturado uma única vez. Não? Não. Ok. E o Dr. Sherlock Holmes? Esse provavelmente foi, mas por causa do Dr. Moriarty, Pois. que era um homem, percebe? Ok. Ali uma questão de uma relação mal resolvida. Ok. Então está percebido. Evitem ler. Façam coisas. O Para quê? montarem Legos. Precisam de ler?
Não. Precisam Então- de seguir as instruções. Então como é que os jovens ocupam os tempos livres sem ser a ler? Redes sociais. YouTube. Sim, YouTube. Realmente, para que estar a ler um livro quando se pode estar a ver um vídeo de uma pessoa a falar para uma câmera? Como é óbvio. E há vídeos que resumem livros. Portanto, precisam de... React a livros? Acho que não há. Mas deve haver, sei lá. Eu não vejo. Unboxing de livros? Sim, por exemplo. Chegou este livro, deixa abrir. É um livro. Pronto. E está bom. E está feito. É o máximo que precisam na vossa cabeça. Aprendam a ler se precisarem, se acharem que vão para um trabalho que um dia vos vão exigir saber ler qualquer coisa. Portanto, aprendam a ler lá para São os 14. cada vez menos, não é? São cada vez menos. Portanto, só precisam. Vão ter sempre alguém que vos diga assim. É preciso fazer isto. E para fazer isto é preciso saber ler. Em princípio, não. Portanto, façam. Tá? Ponham a música. Recomendação cultural. Outra coisa. O que é que recomenda culturalmente hoje? Eu acho que devemos celebrar na rua os 20 anos da banda Anjos. Fazem 20 anos? Fazem. Já? Parece que foi ontem É. que eles apareceram, mas não foi há 20 anos. Foi há 20 anos. Mas continuam iguais. Já reparou, doutor? Sim. Eles não envelhecem? Não. Eles devem ter um tratamento qualquer que lhes permita ser da mesma idade. Eles são os irmãos dos doutores Rosado. Eles são irmãos? São. Acho que não, doutor. Não são irmãos? O doutor Nelson. E o outro? Doutor Sérgio. O doutor Sérgio e o doutor Nelson Rosado. Não são irmãos. São o quê? São primos? Não. Então. A minha teoria é que eles apareceram há 20 anos. Eram dois... Eles faziam parte de uma banda já. Sim. Não é? E que eles... Não se sabe, mas Não há era, quem... não era eles, era só o Dr. Nelson. É só o doutor Nelson. Fazia parte do Sétimo Céu. Sim. E o Dr. Nelson acabou com o sétimo céu. Sim. Matou-os, os outros, não foi? Sim. Sim. E resolveu fazer uma banda com o Dr. Sérgio. Eles assumiram-se como irmãos. Mas a sua teoria é que não são? Não. Então. Que eles apareceram numa altura em que havia muita homofobia. E sabia uma banda de dois homens que não eram da mesma família, iam acusá-los logo de ser homossexuais. E então eles tiveram de dizer que eram irmãos. Mas para eles não ser... são homossexuais. Não. Ah. Mas era para fugir aos rumores. Então, mas as duplas, por exemplo, de sertanejo, algum deles existe a hipótese de ser homossexual? O Dr. Chitãozinho e o Dr. Chororó? Não são. Pois, eu não sei se o Dr. Chororó, não sei qual é a orientação sexual dele, mas só pelo nome não diria que era gay, não é? Não, o Dr. É nome... Lucas e o Dr. Mateus. Mas esses aí, doutor, é diferente. São duplas românticas. Então e estes são o quê? Duplas românticas, tipo o Dr. Leandro e o Dr. Leonardo, o Dr. Lucas e o Dr. Mateus, são dois homens que são amigos, ou primos, ou irmãos, mas que cantam para seduzir gajas. Basicamente o que eles fazem é, o Dr. Leonardo vira-se para o Dr. Leandro e diz: Dr. Leandro, nós os dois cantamos bem, vamos cantar cenas para eu sacar uma gaja e a seguir eu canto uma cena consigo para sacar a sua gaja. Então andam os dois assim a fazer o jeito um ao outro, a fazer wingman um do outro. Então e o Dr. Nelson e o Dr. Sérgio não fariam isso? Não, porque eles estão... A cena deles era, já viu, dois homens, todos vestidos de branco, a dançar e a cantar músicas assim, meias, que não é bem... Quais são os grandes êxitos? Ficarei mais perto do céu. E aquela, perdoa-se, peço demais. Teus olhos a mim são fatais. Teus olhos a mim são fatais, ou para mim. Sim. E Então depois isso não é aquela- música romântica? É, mas é música romântica. Nós sabemos que eles são irmãos. O Ficarei é deles? É. E depois é aquela, antes que o tempo se acabe, E qual era aquela que era um genérico de uma novela? eu estou aqui para te dizer. Sim. É essa. E depois é, esta noite branca, sou um boneco de neve, tenho a certeza. Nananana. Isso que é também uma música do Dr. George Michael, não é? Last Christmas. Sim. Ou seja, quem visse isso e não soubesse que eles eram irmãos, Qual é o mais assumia gordo? logo que era um casal. Qual é o mais gordo? É o Nelson? É o Dr. Dr. Sérgio. Nelson? É o Dr. Sérgio? Sim. Ele fez uma Que música... é o mais novo. É? E ele fez uma música para dedicar à mulher dele, em que o videoclipe são de outras duas pessoas a casarem. Ah, é? É. E o Dr. Nelson também entra nessa música? Entra e canta até mais do que ele. Sob a cunhada? Sim. Cantar uma música dirigida à cunhada. Mas na primeira pessoa. Está a ver, doutor? Uhum. Não podem ser irmãos. Porquê? Então já viu, depois Uma no Natal, eles todos a comer bacalhau, Sim. aquela cena awkward. Não. Acha que não? Não, Eu eles tenho são, a certeza que eles sim. são amigos. Eles são amigos. São amigos. São. Onde é que eles se conheceram? Na tropa.
Na altura havia serviço militar obrigatório. Mas conheceram-se antes ou depois do sétimo céu? Conheceram-se depois. Então espera, o doutor Sérgio Uhum. andou na tropa. Não, Sim. teve no sétimo céu, uma boys band. O Dr. Nelson esteve no sétimo céu. Quem é o mais gordo? É o Dr. Sérgio. Então o doutor Nelson esteve no sétimo céu. Sim. A seguir acaba com o sétimo céu e vai para a tropa. É isso? Sim. Para a Bósnia. Ok. Foi capacete azul? Foi. Ok. Esteve na Bósnia. E acha que ele teve boa vida junto dos seus camaradas de tropa por ter feito parte de uma boys band? O que é que ele fazia na Bósnia? Pois, a questão é essa. Na altura havia muita homofobia. Ele estava lá na Bósnia, estava numa missão de manutenção de paz. Sim. E os outros camaradas dele reconheceram-no como o Nelson do sétimo céu. Então gozavam com ele. E chamavam-lhe melão. E diziam Ao doutor Ricky? ao Dr. Ricky. Porque, está aqui o melão. E ele, mas eu não sou o melão, eu era de outra banda. Ele, não, és o melão. Sim. E estavam sempre a fazer pouco dele por ele ser de uma boys band. Uhum. E a bater-lhe com as espingardas na cabeça. Porque tem de haver sempre alguém assim na tropa, não é? Para criar camaradagem Sim. entre todos. Tem de haver, Tem de haver um alvo comum, não é? Sim. E então o Dr. Nelson era a vítima e o Dr. Sérgio é que o salvava nessas situações. Porque Mas ele também andava na tropa. estavam os dois na tropa. E o E ele doutor, já era gordo na altura? o doutor está-lhe a chamar gordo. É mais cheinho. Ele não é gordo. Ele está em forma. Sim, mas na altura ele já foi mais gordo. Doutor, ele no videoclipe do Perdoa, Não, ele está de camisa branca, Sim. molhada, e vê-se que ele tem um bom sarro de quem andou na tropa. Eles tiveram de ir para aquela revista da Men's Health Foi? para emagrecerem. Está bem, mas estou a falar há 20 anos. Aliás, eles não. O mais gordo só. Como é que ele se chama? O Dr. Sérgio. Dr. Sérgio. Pronto. E então, ele é que salvava o Dr. Nelson, Agora ele está magro. porque ele quando estavam todos a bater no Dr. Nelson, Como ele é que também ele salvava? batia. Ah, sim. Ele também batia, que é para fazer parte do grupo. Mas depois, quando os outros iam embora, ele dizia assim, Dr. Nelson, eu gostava de Sétimo Céu. Eu gostava muito da sua música. E não sei o quê. E começaram assim que eles Se calhar a se música... tornaram amigos. A primeira que eles compuseram foi o Ficarei Mais Perto do Céu, que era uma música de bullying. Batiam-lhe tanto que ele pensava que estava a morrer. Sim, Era isso? é. Ok, agora percebi. Nunca tinha percebido essa música. É. Ficarei mais perto do céu. Porque estou ali no limbo, não é? Sim. De bateram-me tanto e estou com tantas dores que preferia morrer e estar mais perto do céu do que estar na tropa na Bósnia. E foi isso. No fundo, eles... O Dr. Sérgio era fã do Sétimo Céu, só que Sim. não podia dizer publicamente. Sim, Batia no Dr. Nelson porque tinha por de uma ser. questão de pertença. Sim, porque senão quem batia não era ele, não é? Sim, ainda por cima era o mais gordo. É. Então ele tinha de fazer assim e o Dr. Nelson depois convidou-o para... Olha, podemos fazer uma banda. E o Dr. Sérgio, sim. Isso, então, olha, sou eu e o senhor. Ele, mas que só 2? Mas as boys bands são todas de 5. Tem de ter 5 elementos. Só 2 vão pensar que nós somos homossexuais. Ele, não, tem razão. Então, a partir de agora, vai mudar o seu nome para Rosado. Sim. Quem é que era rosado originalmente? Era o gordo? Não, Era o magro. Ok. Mudo o seu nome para Rosado e nós somos irmãos. Assim não nos acusam de homossexualidade. Sim. E ganhamos o mesmo que as boys bands, só que em vez de dividir por 5 é dividir por 2. Pois. E foi genial. Porque os excessos acabaram porquê? Porque eram muitos. É isso. E por muito que ganhassem, tinham sempre de dividir por 5. Os anjos eram só 2 e faziam exatamente o mesmo que os excessos. Sim. Logo, ganham muito mais. Pois é isso. É uma boys band só de 2, compensa muito mais. E melhor Os que uma boys excessos- band só de 2, é uma boys band de 1. Que é agora o Dr. Ed Sheeran, Exato. que faz tudo sozinho e ganha o dinheiro todo para ele. Sim. Aliás, Já os viu que é o excessos Dr. na Ed, altura... Ed Sheeran convidar, ou tipo, o Dr. Justin Timberlake, quando ele estava numa boys band, ganhava 5 vezes menos do que o que ele ganha sozinho. Por isso ele acabou com os outros todos e tornou-se cantor sozinho. Uma a boys doutora band Beyoncé também. tornou-se boys band de uma pessoa só. É isso. Por exemplo, os excesso, como só cantava uma pessoa, eles tivessem mais 3, eram só uma flash mob. Pois, E com 5 é uma boys band. Eles eram 5, não era? eram 5. Ok. Não sabes os nomes deles? Era o É o Dr. Dr. Gonzo, João Portugal, sim. o Dr. Duck, O o Dr. Dr. Gonzo, Gonzo, o Dr. Melão o Dr. Melão, falta-me um, e o Dr. Carlos. Dr. Carlos. Esse é o que está gordo agora. Não sei. Nunca mais ouvi falar do Dr. Carlos. É possível que esteja. Um deles está gordo. O Não do- está, é assim, mais gordo até que o gordo dos anjos. O doutor está-lhe a chamar gordo. Ele não, Agora não é. Mas isso é Mas de antes bullying. era. Isso é bullying corporal. Não, é motivação para ele não ser tão gordo. Doutor, E mas- não é.
A revista Men's Health deu-lhe motivação, disse-lhe: isto eu sei, que é o que eles dizem às pessoas, o senhor não acha que está muito gordo, eu vou-lhe oferecer dinheiro para ser uma pessoa, pronto, credível. Pois, porque ele não tinha dinheiro para pagar o ginásio, não é? Não. Apesar de ser só a dividir por 2. O doutor lembra-se quando... E quem é que ganha mais? Quem é que canta melhor? É o gordo ou o outro? Deve ser o outro. Então, o outro é que era do sétimo céu. Mas isso não tem lógica. O outro é que... Imagina normalmente que é o mais feio, que canta melhor das boys band. Tem lá 4 que é, pronto, palmo de cara. Mas eles são 2, eles os 2, há um mais feio que o outro. Por mim é igual. Não acha que há um mais feio? Normalmente é o mais feio ou o mais gordo que canta. Que é o único que sabe cantar. E os outros são para vender discos. E para vender concertos ao vivo. Pois abanam-se todos e mostram os abdominais. Tem de ser todos bonitos. Tem de ser todos bonitos. Não necessariamente. Nos excessos eram todos bonitos, para si. Para mim eram. Cada um à sua maneira, mas eram. Quem é que cantava? Não era o Dr. Carlos? O Dr. Carlos cantava. E esse era bonito. Era. Já viu como é que ele está gordo agora? Eu estou a falar na altura. Não, e na altura era bonito. Doutor, diga-me um elemento feio de uma boys band. Não há. Não há. Diga-me um. O dos de arrasar, o Joca dos de arrasar era feio. Era aquele que tinha uma pera. Era. Sim. Esse era feio. E esse que sabia cantar. Não sei. Não sabia. Não sabia. Era tipo segurança. Ao contrário, havia bandas que eram todos bonitos, mas nenhum sabia cantar. As Anti-Look. Sim. Mas essas já eram conhecidas como modelos. Lá está. Que juntaram-se. E o Dr. João Loureiro fez uma letra. Lá está. Sim. Os Take That. Quem é que sabia cantar? O Dr. Robbie Williams, o Dr. Gary Barlow, e mais? o Dr. Mark Owen. Pronto. E os outros 2? Lembra-se o nome deles? Nem me lembro. Pois não, porquê? Acho que era só um para já. Era? Era um de barbicha, sim. Eram 2? Não sei que green. Eram 4 eles. Não havia um de rastas? É esse. Pronto. Esse sabia cantar. Nem sabe o nome dele. Mas devia saber cantar, então. Mas era... Pela sua lógica era o mais feio e devia saber cantar. Não, esse era o mais bonito. Estava lá para encher. Não era nada. O mais bonito não era ele. Não era? Então era para quem? O Dr. Mark Owen e esse o Dr. Gary Barlow eram os mais bonitos. Diga-me, ao casting não acha que foram mais bonitos do que o Dr. Gary Barlow e do que o Dr. Mark Owen? Sim, mas não sabiam cantar. Pronto. Mas então sabiam todos cantar. Não, neste caso, um não sabia cantar e era o mais bonito. É a sua opinião. Backstreet Boys. São todos bonitos. Todos. Diga-me um feio dos Backstreet Boys. Diga-me aí o nome deles. O Dr. Nick sabia cantar. Sabia. E era bonito. Era o mais bonito de todos. Não havia pessoas loiras genéricas mais bonitas do que aquele. Difícil. Difícil? Com aquele cabelo à tigela, lisinho. E aquele que cantava muito também deles. Como é que ele se chamava? O Dr. Brian. O Dr. Brian. O Dr. Awidi. O Dr. O Kevin. O Awidi. O Dr. AJ era o rebelde. Esse que não era assim muito bonito. Mas tinha barbicha e sabia cantar. E óculos de sol, piercings cantar. e tatuagens. Sabiam todos, doutor. Doutor, é impossível uma pessoa estar numa banda e não saber cantar. O doutor já viu a quantidade de concursos que existem de cantar? Ídolos, The Voice. Sim. E então? É só pegar naquelas pessoas todas que sabem todos cantar e escolher 5 ao calhas e fazer uma banda. Das doutoras Spice Girls. Quem é que cantava melhor? Mais feia. Eram todas bonitas? Todas! Então, qual é que era a feia das Spice Girls? Era aquela que... Da ginástica? Sim. A doutora Mel C? Sim, era a que cantava melhor. Mas também não era feia. Mas não era bonita. Não havia pessoas... A doutora Mel B é muito bonita e canta bem. É muito bonita? A doutora Mel B? Sabe qual é? Sei. A doutora Jerry Halliwell também era. Era bonita? Não era. Era feia. Pronto, está bem. Mas sabia cantar. Olha, a doutora Vitória que não sabia cantar. E a doutora Baby Spice? Era bonita. E sabia cantar? Sabia. E a doutora Vitória? Sabia cantar? Acho que não. Pronto. Estava lá porquê? Porque era bonita. Pronto. Mas isso, doutor, não falta quem saiba cantar. Vou terminar isto. Nos Anjos cantam bem os dois. Sim, também não há como fugir. Se eles contratassem alguém, era só um palminho de cara. O que vale é que o gordo já não é gordo. Lembra-se quando eles estavam no júri, no The Voice? Contava só como um. Contavam só como um. Pois sim. era. Contavam só com um. E a doutora Mia Rose era outro do júri. Okay. Fazia parte do júri. Contava com um inteiro. Ok. Cada um deles contava como meio jurado. Sim, exatamente. E a doutora Mia Rose contava como uma jurada. Sim. E o doutor Paulo Gonzo outro e já não me lembro qual era o outro. Mas... Era o doutor Anselmo Ralph. Mas tenho pena, fizeram isso aos Anjos. Porque estavam os dois numa cadeira a contar só como uma pessoa. Sim. E a meia opinião deles tinham depois de ser uma opinião inteira. Sim. Eles estavam tão em sintonia que pareciam mesmo irmãos. Sim. Eles depois também acabaram por se tornar ser irmãos. mesmo irmãos.
Sim, sem ser de sangue, mas Por convivência. tanto tempo juntos, na E mesma por se vestirem banda. igual. Vestidos de igual, todos de branco, de corsários brancos e Sim. aquela camisa branca que assim meio aberta. E A do aqueles gordo depois- era sempre maior. O doutor tem-lhe a chamar gordo. Nós temos ouvintes, doutor, que são gordos e que sofrem com isso. Como é que ele se chamava o gordo? Sérgio, Dr. Sérgio, sim. nós temos ouvintes que eles sofrem por serem gordos. Percebe, doutor? E nós temos de ter uma mensagem positiva para eles que são gordos e que neste momento estão tristes e estão em casa a ouvir um podcast. Para os Eu fazer tenho sentir sempre bem. mensagens positivas para os gordos. Deixem de ser gordos. Claro, Parem de ser gordos. sim. Cheguem a um momento em que carregam stop na vossa gordura e deixam de ser gordos. Como é que podem deixar de ser gordos? Ponto número 1. Comam coisas diferentes. Ponto número 2. Salada? Coisas que não vos façam ficar O gordos. doutor tem alguma dieta? É que nós, geralmente, há muitos podcasts que têm patrocínios de suplementos. Ah, é? É. Então, mas os nossos já foram quase todos patrocinados por um suplemento. Sim. Mas Hoje o não doutor, a dieta do doutor, podia inventar agora uma dieta para emagrecer. Todas as celebridades têm uma dieta. E agora que vai ser personalidade Lux Digital 2018, Eu... pode ser a dieta durante 2 meses só comer alface e água. É essa? Emagrece, sim. Sim, e se quiserem uma proteína ou esquecer-se dessa proteína, eu conheço muita gente que recorre à cocaína, por exemplo, para substituir uma refeição. Sim. E não é, em termos de calorias, não tem grande coisa e são é muito produtivos. produtiva. Sim. Ou seja, dá energia. É como se estivessem a comer quinoa, mas que não faz tão mal. Cocaína é uma cena fixe para o negócio, não é? Dá energia. O doutor acha que era fixe começarem a substituir café por cocaína? As pessoas, em vez de irem tomar uma chávenazinha de café, que dá aquele kickzinho, mas nada de especial. Iam fazer uma linha. Sim. Acho que sim. Pelo menos demoravam menos tempo. Não se perdia tanto tempo. A tomar café, normalmente tomar café, fuma-se um cigarro, conversa-se 15 minutos. Mexe-se o café muito devagarinho, com a colher. Depois fica frio, nem todo café é bom. E a cocaína, em princípio, é boa. O nosso patrocinador, uma marca de cocaína, É. qualquer marca. Qualquer marca que venha de Cali ou de Juarez é muito boa. É o patrocínio desta semana. Sim. O doutor não toma, mas... Eu não preciso. Mas em momentos mais aperto, de vez em quando, pronto, lá está. E então o nosso patrocinador desta semana é... Eles não têm mesmo marca, não sei se conseguem pesquisar isto no Google, mas é... Se forem ao México ou à Colômbia, à zona de Cali ou à zona de Juarez, digam que vão da parte do doutor, que em princípio têm um desconto. Ou podem sair vivos do sítio onde vão comprar. E aproveitar os 20 anos dos Anjos, vão à FNAC e comprem os CDs todos dos Anjos, todos, e digam que vão da parte do doutor. Sim. E o funcionário vai perguntar, mas que doutor? O doutor jovem conservador de direito, eles, e pagam. Ok. Só para ele saber, só para o funcionário saber porque é que vocês estão a comprar isso, não é? Sim. E comprem os CDs todos dos Anjos, apoiem os Anjos, e eu quero fazer um apelo à doutora Ana Leal para finalmente fazer uma reportagem em que desmonte esta farsa que é eles dizerem que são irmãos. Já chega, a sociedade já evoluiu, nós já aceitamos que 2 homens podem fazer parte de uma banda. Agora a homofobia é juntos, só deles. Sim, sem serem homossexuais. Sim. Acho que sim. Jovem conservador de direita.